Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Eu queria falar hoje aqui sobre uma questão de um ciclo vicioso entre direitos trabalhistas e a fábrica de diplomas. A busca incessante por certificações e diplomas e tal. Como é que funciona essa coisa? Bem, quando nós estamos falando de direitos positivos, nós estamos falando de uma forma eufemística, de uma forma suavizada, da obrigação de um terceiro em nos propiciar aquilo que nós dizemos ter direito. Isto é, se nós dizemos que nós temos direito a uma casa, por exemplo, colocamos lá numa lei, num pedaço de papel, que todo cidadão tem direito a uma casa. Isso quer dizer que alguém tem a obrigação, eventualmente, de fornecer essa casa para o indivíduo. Não é da sua responsabilidade. Isso deve ser garantido por alguém. Bom, como todos os direitos positivos dizem respeito a essas obrigações, nós temos que entender que, bem, as coisas não surgem do nada, né? Se você diz, a pessoa tem direito a acesso à internet, a pessoa tem direito a uma casa, a pessoa tem direito a um carro, esse carro, essa casa, essa internet, elas não surgem só porque você escreveu no papel que o fulaninho tem direito. Alguém vai precisar propiciar isso. Isso tem uma série de problemas e questionamentos, mas também tem a questão de que, de alguma forma, você cria uma sociedade que terceiriza as suas responsabilidades, né? Ninguém é responsável por nada, todos devem aguardar a providência de outro, a providência quase que numa esperança divina de que essas coisas simplesmente surjam e sejam garantidas por lei ou por qualquer outra coisa do tipo. No caso dos direitos trabalhistas, isso se manifesta da seguinte forma: quanto mais direitos trabalhistas você tem, mais o empregador tem que arcar com esses direitos. Então, se de repente é colocado como um direito trabalhista que o seu salário mínimo deva ser R$18 mil, olha que maravilha, né? No primeiro momento você vai surtar de alegria, você vai falar, pô, que legal, vou ganhar uma fortuna. Mas se o seu direito é de ganhar R$18 mil, quer dizer que alguém tem que pagar esses R$18 mil. Ou seja, aquilo que a princípio parecia ser uma ótima notícia, como por exemplo, salário de R$18 mil, acaba virando uma péssima notícia, porque o resultado prático disso é que cada vez menos gente será empregada. Como é que você vai pagar R$18 mil, por exemplo, para o sujeito ser atendente de uma quitanda? R$18 mil para o cara ser o seu ajudante lá na pastelaria, para o sujeito ser o assessorista de um elevador, apertar os botõezinhos lá do elevador. Naturalmente que esses empregos, esses cargos, eles não comportam um salário estratosférico lá em cima. Isto é, o empregador, o pequeno empreendedor ou o grande empresário, desde um até o outro, e mesmo os trabalhadores que tentam de alguma forma autônoma ganhar a vida, esses sujeitos acabam tendo que arcar com muito mais custos e vai ficando cada vez mais difícil de manter esse negócio. E o que acontece se todas essas pessoas perdem os seus negócios? Acontece que não há emprego algum. Então, quer dizer, quanto mais direitos trabalhistas você pede, o seu resultado prático é ter menos direitos trabalhistas, porque a partir do momento que você está desempregado, você já não tem mais acesso a nenhum desses supostos direitos que estariam aí para te ajudar. Isto é, você cria uma reserva de mercado. Você vai filtrando, selecionando só os cargos mais elevados e cortando todos aqueles cargos que são de menor remuneração. Você mata um monte de empregos e mata principalmente o emprego para aquelas pessoas que mais precisam. As pessoas mais necessitadas e que já não têm grandes formações, não têm grandes experiências de trabalho passadas, essas pessoas acabam ficando vendidas. Elas acabam parando naquilo que nós chamamos de trabalho informal e o sujeito com menos qualificação fica fora do chamado mercado de trabalho. E isso gera uma segunda característica, que é o também tema desse vídeo, que é, bem, quanto mais complicado é para o empregador empregar e desempregar uma pessoa, mais ele precisa se defender contra fraudes. E isso tem custos para todo mundo. Então, quando o sujeito vai contratar um cidadão lá para trabalhar na empresa dele, se o mercado de trabalho é levemente regulamentado, ele pode testar o funcionário. Então ele contrata o cara, põe ele para trabalhar lá 2 meses, vê se ele gostou, se não gostou, se o cara é um cara que trabalha direitinho, chega no horário, cumpre as funções, tem um bom, convive bem, no ambiente de trabalho, enfim, se ele é um bom funcionário, se ele gostar, ele pode manter esse funcionário. Se ele não gostar, por outro lado, um sujeito que chega tarde, só faz porcaria, estraga o dia de todo mundo, bom, você vai mandar um sujeito desse embora, provavelmente. Quanto mais custoso for esse processo de contratar ou demitir um funcionário, menor a margem para o sujeito fazer isso, testar o funcionário, se ele vale a pena ou não. Então o empregador, ele não pode correr o risco de contratar alguém errado. Ele precisa garantir que ele está contratando alguém o mais qualificado possível. Então quer dizer que o sujeito ele tem que se garantir que ele vai contratar um sujeito muito bom. Ele não pode contratar um sujeito meia boca. Isso faz com que a concorrência pelo emprego mude de patamar, mude de nível. Então vamos colocar que eu quero contratar lá um funcionário para minha empresa e ele precisa ser muito bom. Então eu vou exigir dele o quê? Eu vou exigir dele uma situação que todos vocês devem reconhecer, todos vocês que já procuraram emprego já devem ter passado por isso, que às vezes você está querendo procurar o seu primeiro emprego, você chega lá na pessoa responsável por contratar, lá dos recursos humanos, a pessoa pergunta, olha, mas nós estamos exigindo aqui
você seja formado nisso, que você tenha especialização nisso, que você fale 3 idiomas, que você tenha experiência já de 5 anos de trabalho. Você fala, mas como é que eu tenho experiência de 5 anos de trabalho se eu estou procurando meu primeiro emprego aqui? Naturalmente que você não tem, mas isso é reflexo desta dificuldade que é contratar, manter, arcar os custos do funcionário e eventualmente demiti-lo. Então, como o sujeito tem que garantir que ele está fazendo uma boa contratação e ele precisa dos melhores funcionários, porque ele precisa ter o máximo de retorno equivalente àquele custo alto que ele tem com a burocracia para manter o funcionário, mas ele vai exigir qualificações do funcionário, mas ele vai exigir experiência, isso e aquilo. E isso vai chegando em patamares tão absurdos que daqui a pouco você vai contratar um atendente para ficar na portaria de uma academia e ele vai precisar falar 3 idiomas e ter curso de Excel avançado e pós-graduação em comunicação social, sei lá que raio que for. Né? Porque o sujeito tem que ficar se provando a todo tempo, olha, eu sou muito bom, olha, eu sou um cara dedicado, olha, eu sou um cara esforçado. E isso, naturalmente, eu repito, prejudica mais quem? Exatamente as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. E do outro lado da cadeia, para as pessoas que têm alguma forma de acesso, você tem a fábrica, você alimenta assim uma fábrica de diplomas, que não valem nada. Então, como tem muitas pessoas procurando qualificação, meu Deus, eu preciso me formar, eu preciso de um diploma, senão eu não vou conseguir um emprego de maneira alguma, exatamente por todas essas exigências, eu preciso cada vez mais me especializar, diversificar as minhas áreas, virar cada vez um funcionário mais diplomado, cheio de certificados lá em casa. Eu quero ter um mural lá em casa com 380 certificações penduradas na parede para conseguir um emprego que, de repente, nem me remunera tão bem assim. Então, como a pessoa precisa buscar isso incessantemente, você cria uma fábrica de diplomas, você cria uma série de universidades aí que te vendem cursos em que você paga e ganha o diploma. Muitas vezes você nem frequenta, faz a prova de qualquer jeito, mas ganha o diploma porque é isso. A empresa lá, a universidade, a faculdade, está lá exatamente, simplesmente para te diplomar. Não está ali para que você realmente eleve o seu nível de conhecimento técnico profundamente, para que você se torne um grande profissional. De maneira alguma, a função dessas universidades não tem absolutamente nada a ver com isso. E isso inclui as universidades que não são particulares, que não são pagas. Você cria um mercado de diplomas, por um lado, do lado da iniciativa privada, mas cria um mercado eleitoral do lado da iniciativa estatal, a iniciativa do governo. Quanto mais você cria essas regulamentações que tem como resultado o aumento da importância de um diploma, mais você consegue jogar na sua propaganda política, que olha, ter um diploma hoje é muito importante, ter um ensino superior é fundamental, então vote nesse candidato, porque ele vai oferecer universidades públicas, gratuitas e de qualidade, entre aspas, né? Primeiro porque não é público, é estatal simplesmente, isto é, gerenciada pelo Estado, mas não é pública, não é qualquer um que entra ali. Segundo que não é gratuito, porque você e todos os outros contribuintes, inclusive aqueles que jamais pisaram na porcaria da universidade, estão pagando por essa mesma universidade. Então não é gratuita porcaria nenhuma e também não é de qualidade, porque atende puramente a interesses ou ideológicos, como nós já conversamos aqui em outros vídeos, ou de manter simplesmente as pessoas num curral e fazer com que elas se esforcem para ter um diploma e assim poder cobrar votos depois. O sujeito aparece todo pomposo na televisão. Eu criei 30 vagas numa universidade. Pau no seu cu, meu amigo. Para começar, que não criou porcaria nenhuma. Foi pago com o dinheiro do próprio contribuinte. Contribuinte também é um termo bem eufemístico, né? Mas bem, em linhas gerais serve para isso, né? Uma mera moeda de troca. Então você cria essas pessoas fanáticas por certificações homologadas que não correspondem ao conhecimento de fato. Nós temos hoje aí, estatisticamente, mais de 50% dos alunos estudantes universitários analfabetos funcionais. Isso é uma estatística recente, aí, 2013, 2014, ou pelo menos é a última que eu vi, não sei se já tem uma mais nova, né? Mas mesmo que tenha, não deve estar muito longe disso. São pessoas que simplesmente estão ali para tentar conseguir um emprego, porque aquela universidade vai dar um pedaço de papel chamado diploma, dizendo, olha, esse fulano ele está supostamente qualificado a exercer funções naquela área em que ele se formou, né? Você cria esse cenário patético. É naturalmente que você também banaliza o valor do próprio diploma. Quando o diploma se torna um pedaço de papel sem qualquer valor, exatamente porque as universidades vendem os diplomas de qualquer modo, ou por outro lado, as estatais só querem diplomar as pessoas para fazer propaganda política, você acaba construindo ao longo do tempo a imagem de que o diploma não tem valor algum. É simplesmente um sujeito que teve paciência de frequentar um curso por um determinado tempo. Mas isso não garante que ele seja um bom funcionário. E agora o diploma passa a não ser o suficiente. Agora você precisa do mestrado, agora você precisa do doutorado, do MBA em finanças, você precisa disso, daquilo, você precisa ter experiência numa empresa do exterior, você precisa de cada vez mais coisas, porque as próprias qualificações, dada essa massificação incompatível com a realidade, acaba desvirtuando o significado da própria certificação. Compreende então de que forma se dá o ciclo? Leis trabalhistas duras,
Mercado de trabalho restrito, poucas pessoas empregadas. Maior peso para o empregador. Maior peso para o empregador, ele procura mais qualificação. Conforme ele procura mais qualificação, qualificação que eu digo formal. Assim que elas buscam a qualificação formal, empresas e governos vão oferecer isso para ela em troca de dinheiro e poder. Claro, nada vem de graça. E aí, conforme todo mundo tem acesso a essa qualificação, a qualificação fica banalizada e agora você precisa do próximo passo. Você precisa de mais qualificação porque aquela já não é o suficiente, porque ela não quer dizer nada, todo mundo tem. E assim segue a nossa vida aqui, como idiotas escravizados nesse modelo tétrico e falido, num ciclo meio que sem fim. Então não se deixe enganar por palavras, por expressões, direitos trabalhadores, conquistas trabalhistas. Não se deixe enganar por palavras. Aquilo que você está defendendo não são as palavras, mas sim exatamente aquilo que elas produzem de fato. Bom, por enquanto é isso. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.